Já parou para pensar como algumas pessoas conseguem se conectar com as outras facilmente? Conseguem influenciar sem parecer forçadas e conseguem oportunidades que parecem até impossíveis. O segredo pode estar nesse livro aqui. Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Se você quer melhorar suas relações pessoais, ser mais persuasivo e até crescer na vida, a comunicação é a parte mais importante desse processo. Fica comigo que eu vou te passar as maiores lições desse clássico e como você pode aplicar no seu dia a dia. E no final, eu vou te contar um erro que a maioria das pessoas comete e faz com que você perca tudo o que você construiu. Dale Carnegie nasceu em 1888 em uma fazenda no Missouri, nos Estados Unidos. E ele foi um dos maiores especialistas em comunicação e desenvolvimento pessoal. Esse livro foi publicado em 1936 e vendeu mais de 30 milhões de cópias e ainda hoje ele aparece na lista dos mais vendidos. E não é à toa, porque ainda hoje ele é usado em treinamentos de empresas e por pessoas que querem melhorar a sua influência pessoal. Eu particularmente já li ele umas 3 vezes, pelo menos. O mais interessante é que, pesquisando sobre a vida do Dale Carnegie, eu consegui entender que ele não veio de uma família rica. A fazenda que eles viviam, havia muito trabalho a ser feito, a família vivia no limite e ele precisava trabalhar e estudar. Então ele precisava trabalhar e estudar muito para poder ter algum resultado. E a maior lição que eu pude tirar da vida dele e desse livro é a seguinte: a única coisa que a gente nasce sabendo é chorar. Todo o resto precisa ser aprendido na marra. Ainda mais eu e você que somos quebrados, então as coisas são até um pouco mais difíceis. Esse livro para mim, ele foi uma surpresa muito boa, porque eu não esperava que ele fosse tão bom. Até porque ele não vai te dar hacks de persuasão e nem conselhos vazios. Então, o que faz esse livro ser tão poderoso? Vamos para as lições, para as principais lições desse livro. A primeira lição, e eu acho que é o que esse livro traz de mais importante, é: demonstre interesse genuíno pelas pessoas e pela vida delas. A pessoa percebe quando você não quer escutá-la, quando você não está afim daquela conversa. As pessoas gostam de falar sobre si mesmas. Faça perguntas e ouça de verdade. Tenha o costume de perguntar sobre coisas que a pessoa já te contou antes, um projeto, um problema, alguma coisa referente à vida dela. E depois que você fizer essa pergunta, escute atentamente. E uma outra coisa muito interessante é: use sempre o nome da pessoa. O livro traz essa ideia de que, esse dado de que o nome de cada um, o meu nome, o seu nome, são as coisas que nós mais gostamos de escutar. É a palavra que a gente mais gosta de ouvir. Então, quando você for se comunicar com alguém, chame ela pelo nome. Se você for pedir algo, contar algo, até escutar, perguntar qualquer coisa, comece usando o nome dela. Isso mostra que você se interessa e que você lembra do nome dela, que é a coisa mais importante para ela. E quando você pergunta sobre as coisas com que ela já passou, com que ela já contou, faz com que ela perceba que você é um ouvinte ativo, uma pessoa que ela pode contar as coisas e que você vai realmente escutá-la. Isso faz com que a pessoa se sinta confortável de estar perto de você, de se comunicar com você. Porque isso é muito difícil hoje em dia. Todo mundo vive apressado, para cima e para baixo, com milhões de coisas para fazer. Mas quando você encontra aquela pessoa que te escuta, aí você quer grudar naquela pessoa, você quer que ela te escute sempre. Então você causar essa impressão nas pessoas vai te ajudar a ser mais persuasivo. Então você consegue entender que esse livro está te ensinando a ser uma pessoa melhor e não uma pessoa manipuladora. Ele não está te ensinando a manipular os outros através de movimentos corporais ou palavras que vão fazer com que a pessoa se sinta influenciada por você. Muito pelo contrário. Ele te mostra como você genuinamente
se tornar uma pessoa melhor, um ouvinte melhor, e dessa maneira você cativar as outras pessoas. Uma outra lição muito interessante que ele traz é a lição: não critique e nem condene. Ninguém gosta de ser atacado. Em vez de criticar diretamente, conduza a conversa de uma forma mais construtiva. Por exemplo, se no trabalho alguém faz alguma coisa errada, ao invés de você dizer isso está errado, você pode dizer: olha, eu acho que talvez nós poderíamos achar uma maneira diferente de fazer isso. E perguntar para a pessoa o que ela acha. E o mais legal de tudo, essa é a primeira lição do livro. O mais legal de todas essas lições que o livro traz é que ele usa acontecimentos reais, pessoas reais, para ilustrar essas situações. Por exemplo, nessa parte onde ele fala da crítica e da condenação, ele usa um exemplo muito interessante. Ele traz a história de vários criminosos e ele diz que esses criminosos não se achavam ruins, muito pelo contrário. Eles achavam que os seus atos eram de alguma maneira justificáveis. E no final ele diz o seguinte: se Al Capone e outros criminosos que estavam presos não se recriminavam por coisa alguma, que diremos acerca das pessoas com as quais eu e você diariamente estamos em contato? Essa lição mostra que a crítica é fútil, porque quando você critica alguém, essa pessoa vai entrar na defensiva e ela vai se esforçar, usar toda a sua cognição para se justificar. Então, a conversa se torna infrutífera. E isso fere diretamente o orgulho da pessoa e o seu senso de importância, que são coisas que, inconscientemente, são extremamente importantes para cada um de nós. O livro não traz apenas coisas que nós não devemos fazer, ele traz também o que a gente tem que fazer. Por exemplo, ele fala que, pelo contrário, ao invés de criticar, a gente deve elogiar genuinamente, fazer elogios sinceros, ajudar a pessoa a se sentir importante. Então, por que não começar sendo você a pessoa melhor? E não é isso mesmo que você quer? Melhorar a sua conexão, fortalecer sua conexão com as outras pessoas? Então por que não começar você dando os primeiros passos? Então, no seu trabalho, na sua casa, use isso. Elogie sinceramente, até porque as pessoas sabem quando você está fazendo um elogio que não é sincero. Ela mesma sabe o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Então, quando você elogia algo concreto que ela fez ou o que ela é, isso vai aumentar o seu senso de importância e vai fazer com que ela se conecte mais com você. Então você pode ganhar as pessoas para o seu jeito de pensar, traga ela para suas ideias. Como já disse antes, ao invés de dizer que a pessoa está errada, diga para ela: olha, você já pensou em olhar as coisas por esse ângulo? Já pensou se nós fizéssemos dessa maneira? Só essa mudança já muda toda a perspectiva que a pessoa vai ter de você e da situação, até porque as pessoas resistem a mudanças impostas, mas elas aceitam melhor quando elas acham que veio delas essa ideia. Até também pela questão de nós criarmos o desejo na pessoa. Ao invés de falar sobre o que você quer, mostre o que é que a pessoa vai ganhar com aquilo. Como eu fiz nesse vídeo, por exemplo. No começo eu falei pra você não o que eu quero, mas o que você vai ganhar assistindo esse vídeo até o final. E o que você vai ganhar assistindo esse vídeo até o final? Você vai aprender a se comunicar melhor, vai melhorar suas relações sociais e vai saber, se assistir até o final, qual erro que você não pode cometer caso você queira que isso realmente funcione. E você pode até aprender como ganhar umas gatinhas nesse processo. Deu para perceber o quão profundo esse livro é? Fazem quase 100 anos que ele foi lançado e ele ainda se mantém como um livro extremamente relevante. Isso faz dele um clássico. Ele venceu a barreira do tempo, ele continua sendo importante, interessante e enriquecedor na vida do leitor. Ele te ensina a ganhar as pessoas através da empatia e do interesse genuíno, coisa que hoje em dia está em falta. Sem enganação, sem falsidade. Ele te ensina a ser uma pessoa melhor e mais atenta ao próximo. E assim você vai conseguir ganhar a atenção das pessoas. Aqui no livro é mais profundo, ele é bem grande, tem vários exemplos, várias questões, vários conselhos. E ele serve para todo mundo deveria ler esse livro. Seja você um líder, pai, um marido, um vendedor, um funcionário, ele consegue melhorar você em todos os aspectos da sua vida, independente
do que você faça ou de quem você seja. Aliás, tem uma parte nesse livro que chama O Pai Perdoa. É essa parte aqui, ó, eu até grifei, não sei se dá pra ver, mas eu até grifei essa parte aqui, ó, O Pai Perdoa. Eu só te digo uma coisa, leia. Sempre que eu posso eu leio essa parte, mesmo que eu não leia o livro todo. Mas a primeira vez que eu li essa parte aqui, me fez perceber algumas atitudes grotescas que eu tinha como pai. Expectativas que eu tinha que não faziam sentido com a realidade. E esse livro te ajuda. Esse trecho, principalmente para quem é pai, você deveria ler. Esse trecho vai te ajudar a alinhar suas expectativas em relação a você e ao seu filho, e assim ter uma relação melhor com ele. Então eu repito, todos deveriam ler esse livro. E qual é o grande erro que, se você fizer, vai estragar tudo? O maior erro que você pode cometer ao tentar aplicar essas técnicas é ser falso. Se você usa essas estratégias para manipular as pessoas e não se importa de verdade com os outros, as pessoas vão perceber. Então o segredo do livro não é enganar, nem manipular, mas sim ser autêntico e realmente se importar com as pessoas. Vamos para um resumão do livro. Tenha interesse genuíno nas pessoas, escute atentamente, chame a pessoa pelo nome, não a critique nem a condene, elogie as pessoas e as façam se sentir importantes e leve as pessoas a pensar do seu jeito sem se impor agressivamente. Use o cérebro, põe a cabeça para trabalhar, seja um cara estrategista, pense em como você pode trazer as pessoas para o seu lado sem ter que se impor. E é isso que esse livro ajuda você a fazer isso, a não precisar usar de agressividade, nem levantar tom de voz, nem nada para poder ser escutado. A comunicação começa pela escuta, e quando a pessoa se sente confortável em conversar com você, ela vai se sentir confortável em te ouvir, seja você um vendedor, seja você qualquer pessoa. Então mostre os benefícios que ela terá em agir. Se você colocar em prática somente uma dessas técnicas ainda hoje, você vai sentir a diferença. Usa na sua casa, usa no seu trabalho hoje, você vai ver como tudo já vai começar a mudar. E me conta aqui nos comentários qual desses aspectos você precisa urgentemente melhorar. Eu, quando li, tudo aqui que eu li era pra mim, eu precisava melhorar tudo. Eu era péssimo, eu ainda releio porque às vezes você acaba esquecendo e caindo nesses mesmos erros. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico muito feliz e lisonjeado que você esteja aqui comigo até o final de mais um vídeo do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.